Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Boa noite. Estamos retornando com os nossos programas inéditos da URI aqui no Canal 20, no Expressão Universitária. E no dia de hoje nós temos a presença de dois convidados especiais do Centro de Línguas do campus, da URI Campus de Erechim. O professor Paulo Antônio Molossi, que é coordenador do Centro de Línguas, e a professora Jance Ibner, também professora do Centro de Línguas. E também temos, pela primeira vez também, a presença da nossa colega jornalista Fernanda Breda. Sejam todos bem-vindos. O nosso assunto é aprendizado de inglês, línguas, mas nós vamos falar em português, né, professor Paulo? Vamos, português. Então, primeira pergunta, pode falar alguma coisa para a gente sobre o funcionamento do Centro de Línguas? Afinal de contas, isso é o Centro de Línguas é uma referência no aprendizado do inglês para nós da universidade e para toda a região. Acredito que já nesses anos todos, muita gente já se formou e tem andado mundo afora aí, né, professor Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, então. Bem, o Centro de Línguas, ele está inserido na universidade desde 2001, né? E a partir deste ano passado, nós firmamos uma parceria, então, com a Cambridge University Press, que é a editora da Universidade de Cambridge. E em função das pesquisas, né, da Universidade de Cambridge serem referências, serem bem conceituadas e também, principalmente no ensino de língua inglesa para estrangeiros, né, nós buscamos essa parceria. E o Centro de Línguas, então, ele é um curso de inglês regular, como os outros, né? E ele está inserido na universidade. Ele não é somente para os alunos da URI, ele é para a comunidade em geral. Eu sempre digo, é para o Alto Uruguai todo, porque nós temos alunos, então, de Erechim e das cidades também próximos, né, a Erechim. Professor Paulo, essa conquista, essa parceria com a Cambridge University Press é um diferencial muito importante do Centro de Línguas. Mas como é que foi o processo para a conquista dessa parceria? Bem, então, depois que nós buscamos essa parceria, né, que primeiro foi pedagógica, nós fomos avaliados durante 2 anos pela equipe pedagógica da Cambridge University Press. E este ano, então, nós consolidamos essa parceria com o Cambridge Educational Partner, que, na verdade, é um programa que consiste no desenvolvimento da escola no âmbito educacional, profissional e também socioambiental, né? E nós ganhamos um selo, que é esse selo Cambridge Educational Partner, que ele é dado para as escolas que mantêm sempre a qualidade no ensino de língua inglesa como língua estrangeira. E nós também, além disso, né, da qualidade no ensino da língua inglesa, nós também compartilhamos dos mesmos princípios éticos da editora. Bom, eu queria fazer um questionamento para a professora Jance Ibner. Nós sabemos que existem muitas variantes, né, da língua e que as principais são a americana e a britânica. Qual a variante ensinada pelo Centro de Línguas? Existem sim várias variantes da língua inglesa, como existem também do espanhol, do português e de qualquer língua que é falada em mais do que um lugar. Mas se eu falar em inglês britânico e inglês americano, eu estou falando respectivamente da língua falada pelos nativos do Reino Unido e dos Estados Unidos. No Centro de Línguas, então, a gente ensina o inglês que na conjuntura atual tomou proporções bem maiores, né? Agora a língua inglesa é vista como língua franca, língua global, chamada de World English. Mas pode surgir o questionamento, o que é ser uma língua franca, né? Ser uma língua franca é ser uma língua de uso internacional entre falantes multilingües, para que se entendam, né, em qualquer interação e não seja dentro de um país apenas, né?
uma pessoa que fala, imagine, né? Uma pessoa que fala português, uma pessoa que fala italiano, outra fala mandarim. Como que eles vão conseguir fazer uma negociação, então, nesse ambiente internacional, se eles não se entendem? É aí que surge o inglês, né? E existe um autor, o David Crystal, que escreveu um livro muito interessante a respeito disso, e ele disse que o inglês estava no lugar certo e na hora certa. Claro, toda a questão socioeconômica e política, o inglês foi escolhido para ser essa língua franca das negociações internacionais, né? Então, a gente não pode pensar que o Centro de Línguas ensina a língua de um país ou de outro. A gente ensina a língua que o brasileiro precisa para se comunicar no exterior, para conquistar seu espaço, né? Para fazer parte desse mundo globalizado. Então, a gente ensina a língua como língua franca, língua internacional. O brasileiro fala inglês brasileiro. Professor Paulo, existem modalidades de ensino no Centro de Línguas, né? Quais são essas modalidades? Bem, então nós temos assim cursos regulares, né, que são oferecidos para crianças, adolescentes, jovens e adultos. E nós também temos algumas particularidades. Nós temos as one-to-one classes, que são aulas particulares para aquelas pessoas que não têm aquele tempo necessário para frequentar um curso de inglês regular, entrar numa turma regular. Então, nós adequamos os horários dos alunos com os horários dos nossos profissionais, né, para, então, fazer com que esse curso aconteça. Nós também oferecemos aulas de conversação, que são aulas que acontecem uma vez por semana, e, na verdade, a gente oferece para pessoas que já têm domínio da língua inglesa, né, e não querem perder a fluência. E as aulas dessa conversação, elas são elaboradas, planejadas, preparadas, de acordo com a necessidade da turma, né, e de acordo com os interesses também, né, que daí desperta mais o desejo e a vontade de ir para a aula. E nós também oferecemos um curso que é de inglês instrumental, que na verdade a gente prepara os alunos para prestar uma prova de proficiência em leitura em inglês, que são exigidos pelos cursos de mestrado e doutorado. Como eu disse, é um curso de inglês instrumental, ele tem uma duração de 30 horas, onde a gente faz um apanhado geral, uma revisão de gramática, né? Trabalha com técnicas e estratégias de leitura e também compreensão de texto, né? Geralmente são acadêmicos, né, que fazem, pessoas que já estão fazendo mestrado, doutorado e assim por diante. Jance, as aulas do Centro de Línguas não são restritas apenas àquele ensino formal de sala de aula, mas são desenvolvidas também atividades chamadas extra-classe. Que tipo de processo é desenvolvido nessa área? Nós temos várias atividades que são nesse sentido, para que se possa praticar a língua inglesa na extra-classe. Alguns eventos do Centro de Línguas que eu posso citar, o que eu acho mais tradicional é a Tea Party, que é a festa do chá, que é o momento em que a gente celebra com os nossos alunos o fato deles estarem concluindo o curso, né? E além disso, um momento para que os alunos adultos da escola possam interagir com outras turmas e praticar a língua inglesa. Para os jovens, nós temos a festa de Halloween, que acontece todo mês de outubro e que já é sucesso, né? Porque é sempre lotado, eles adoram, então muitas atividades e música. Para celebrar o Halloween, sim, mas para que eles tenham esse momento de prática da língua inglesa com outros alunos da mesma idade, né? Outra atividade que foi desenvolvida agora no último ano, em parceria com o Grupo Escoteiro Tupinambás, foi o Scouts Day, que é um dia de escoteiro. Então, as nossas crianças foram até a chácara do grupo e passaram um dia todo em imersão, ou seja, falando a língua inglesa e praticando atividades diversas que são parte do movimento escoteiro, né? O retorno que eles nos trouxeram depois dessa atividade foi muito interessante, eles realmente gostaram. E a gente está pensando em repetir, né, essa atividade para os próximos anos. São várias outras atividades que a gente desenvolve, mas que não cabe citar todas aqui, né? Apenas alguns exemplos. E temos também as viagens de estudo. Dá para citar 2 exemplos que são que acontecem praticamente todos os anos. A primeira é a viagem de imersão ao Snow Valley Adventure Park, que fica em São Joaquim. Os alunos passam um final de semana lá no parque, fazendo atividades de aventura e praticando o inglês permeado, né, nessas atividades. Também aprendem sobre a cultura e sobre a culinária americana,
né? Então é um momento real para que eles pratiquem a língua inglesa, mais próximo aqui no Brasil, né, e que possibilita mais alunos participarem. A outra opção, que é algo um pouco maior, é a viagem de estudos a Londres, que acontece em janeiro, normalmente, né? Tem a duração de 30 dias. Os alunos passam esses 30 dias principalmente em Londres, fazendo um curso de 15 horas semanais, né, por uma escola reconhecida pelo Conselho Britânico, e eles têm a oportunidade de vivenciar tudo que a capital inglesa oferece e, além disso, nos finais de semana, fazerem viagens para outros países da Europa, né, passeios, e aprender muito sobre cultura também. Eu acho interessante mencionar que nessas atividades que a gente faz, principalmente as de imersão, quando os alunos voltam, eles estão mais motivados para o aprendizado da língua. Né? Essa foi uma diferença que a gente percebeu depois dessas atividades. Quando a gente volta, assim, eles estão mais motivados, mais empolgados, mais envolvidos, né, com o processo de ensino-aprendizagem. É verdade. Além da motivação, tem o fato deles se soltarem no speaking, na fala, né? Eles voltam mais confiantes. Eu acredito também que estas atividades é que dão um ganho extra também no ensino, no aprendizado. E nada melhor do que viver para aprender melhor. Eu quero fazer só uma observação com relação à viagem a Londres e estas demais atividades são os grandes diferenciais, no entender de vocês, do Centro de Línguas perante os demais cursos aí da cidade ou mesmo da região? Na verdade, eu acho que é diferencial para os nossos alunos, né? A gente percebe assim o quanto eles usam aquilo que eles aprendem na sala de aula, eles estão usando em situações reais. E a gente pode dizer que o nosso diferencial é a sala de aula, a nossa prática pedagógica. É o sistema em si. É o sistema. A metodologia que a gente usa, na verdade, a seriedade com que a gente trabalha e com que a gente leva o ensino da língua inglesa. Né? Tá ali o selo que a gente ganhou agora, né? E a assessora pedagógica da Cambridge veio na última terça-feira e ela colocou para os alunos, para os pais, né, principalmente, que este selo só é dado para aquelas escolas que realmente se comprometem no ensino da língua inglesa como língua estrangeira com qualidade. O senhor falou agora a respeito da vinda da representante da Cambridge. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para falar sobre isso e os demais assuntos pendentes do nosso programa. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Voltamos do intervalo, damos sequência agora ao nosso assunto com a professora Jâncio e o professor Paulo. Nós estávamos falando da visita da assessora pedagógica que veio recentemente ao Centro de Línguas e o Centro de Línguas recebe assessores pedagógicos periodicamente. Mas e a vinda desse selo e da assessora pedagógica? O que representou para o Centro de Línguas? Bem, na verdade, então, ela esteve aqui no Centro de Línguas na última terça-feira e a gente recebe todos os semestres, né, a visita de um assessor pedagógico. E nessa vez, então, veio a Daniela Meyer, que é assessora pedagógica que fica baseada no Rio de Janeiro, e ela veio em função desse selo que nós recebemos e também para fazer uma fala para os nossos alunos crianças, né, que fazem parte do Centro de Línguas, trabalhou conosco, professores, durante a tarde, né, revisando metodologia, né, formas de aprender, de ensinar e assim por diante. E também, à noite, conversou com os pais dos nossos alunos e também com os nossos alunos adultos. Então, ela veio para, na verdade, trabalhar conosco
né, como todo semestre acontece, e também a gente pediu que ela estendesse essa fala, né, para os alunos, para os pais, para a comunidade escolar, na verdade. Professora Jance, uma dúvida recorrente dos pais é que momento colocar a criança no ensino da língua inglesa, né? Mas o ensino da língua inglesa na infância, ele traz resultados mais consistentes ou existe uma idade ideal para começar um curso de inglês? O que a gente pode dizer que quanto mais cedo, melhor, né? Em qualquer aprendizado, a gente precisa de bastante estímulo para aprender, não só na língua, né? Então, se a criança entrar em contato com a segunda língua que ela quer aprender por volta dos 6 anos ou até antes, ela vai ter bastante estímulo, vai acontecer um progresso gradativo. No momento que chegar na adolescência, na vida adulta, onde os desafios irão surgir, né, a necessidade irá surgir, ela já vai estar preparada, né? Mas a gente sabe que isso é o ideal, e o ideal é bem longe do real, né? E são poucos os privilegiados que têm a possibilidade de estar numa escola de idiomas enquanto crianças, né? Tá, aí a gente se vê em frente a um desafio e a gente quer aprender inglês. E aí surge a busca por uma escola, aulas particulares, né? E aquele medo, sou adulto, não vou mais aprender inglês, né? Estou atrasado. Não, adulto também aprende inglês. Nós temos muitos exemplos, né, no Centro de Línguas, nossos alunos aprendem inglês, saem de lá fluentes, né? O que complica um pouco o processo na vida adulta é a questão do atraso. Se eles chegam no Centro de Línguas querendo aprender inglês enquanto adultos, eles querem aprender inglês para ontem, porque eles estão precisando agora, e isso é impossível, né? Mas aprender inglês na vida adulta também traz algumas vantagens. Por exemplo, o adulto vai para o Centro de Línguas com um propósito estabelecido. Eu quero aprender inglês porque eu preciso viajar, porque eu tenho aquela questão profissional, aquela questão acadêmica que eu preciso, na qual eu preciso utilizar a língua, né? É muito diferente muitas vezes de um adolescente ou de uma criança que está lá porque precisa, porque o pai matriculou ou porque a situação em si exige, né? Ele não tem aquela motivação intrínseca que o aluno tem, o aluno adulto tem, porque ele sabe, ele quer aprender e sabe por que está lá. Outra coisa que ajuda o aprendizado na vida adulta é a questão do conhecimento de mundo e do conhecimento da sua própria língua materna, porque isso vai enriquecer muito o processo, né? Ajuda na construção no desenvolvimento da segunda língua, né? O que os adultos não podem acreditar é naquelas promessas milagrosas de aprender inglês em pouco tempo, né? A gente sabe que aprender uma segunda língua demanda muita prática, e isso não vai acontecer de um ano para o outro, com certeza, né? Um semestre para o outro. De um semestre para o outro. Então, a gente não aprendeu inglês de um dia para o outro, português de um dia para o outro, né? Então a gente sempre ressalta a importância de se começar na infância, mas como nem sempre é possível, ser adulto não é desculpa, não é obstáculo para se aprender um idioma. Adulto também aprende inglês. Eu acho assim, complementando o que a gente falou, eu acho assim que o aprender uma língua estrangeira, né, ele é um processo complexo. E o adulto, quando ele vai para aprender, quando ele vai numa escola, num ambiente para aprender o inglês, ele tem algumas barreiras que na verdade é a timidez, é o medo da exposição, eu vou errar porque já é um adulto, então tu não vai poder chegar lá e errar. E na língua portuguesa, se a gente for observar, né, e ficar cuidando como a gente fala, a gente também comete erros. Né? Diariamente. E às vezes passa despercebido, né? E no inglês é a mesma coisa. Eu só queria pedir aqui para o Paulo, eu sei que o Centro de Línguas tem aulas para todos os tipos de alunos, crianças, adultos, enfim. Mas em 2015 o Centro de Línguas firmou uma parceria com a escola da URI. Como é que funciona isso? Por que foi feito esse tipo de convênio? Bom, em 2015, então, a Escola de Educação Básica, nós firmamos uma parceria. Os alunos da Escola Básica, eles têm o inglês no Centro de Línguas, usando a nossa metodologia, né, que é o ensino de inglês para estrangeiros. E esses alunos, eles foram, então, nivelados de acordo com os nossos níveis do Centro de Línguas, que são baseados também no quadro comum, né, de referência para as línguas da União Europeia,
Então, nós começamos gradativamente de acordo com os níveis de ensino. Primeiro começamos, então, com o primeiro ano do Ensino Fundamental 1 e o 6º ano do Ensino Fundamental 2. E o processo funciona assim. O primeiro ano, e daí, consequentemente, este ano, né, 2016, nós temos primeiro e segundo, 6º e 7º. E o primeiro e segundo, eles vão para o Centro de Línguas, então, em 2 momentos de 60 minutos, né? E o 6º e 7º, eles vão para o centro de línguas em 2 momentos de 90 minutos. Então, aquele inglês que antes era dado em sala de aula, né? Agora, então, é dentro de uma metodologia, né? Uma abordagem comunicativa, que é o que a gente utiliza, né? Para que quando eles estiverem lá no 2º ano do ensino médio, eles vão ter concluído o curso regular de inglês, né? Estão aptos a prestar exames internacionais. E no 3º ano do ensino médio, como eles estão mais preocupados com vestibular, entrar para uma universidade, então é 1h30 por semana, né, um encontro de 90 minutos, e nesse encontro, então, a gente vai trabalhar questões de vestibular, Enem, e vai então tentar também dirigir, né, focar no inglês acadêmico. Professor Paulo, pegando aqui o gancho da sua fala sobre as necessidades de falar a língua inglesa, queria te pedir, Prof. Jance, estudar inglês hoje em dia é essencial, né? Sem dúvida, deve trazer muitos benefícios, como a gente comentava antes das relações internacionais, da língua ser a escolha universal. Você poderia comentar um pouquinho a respeito das vantagens de se estudar uma língua estrangeira? Claro, as vantagens são inúmeras, na verdade, né? A gente fala primeiro dessa necessidade do mercado de trabalho, né? Saber inglês para ter melhores qualificações. O que no Brasil ainda é um diferencial, mesmo nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? Há pouco tempo, o British Council, que é uma organização britânica, realizou uma pesquisa com brasileiros e constatou que apenas 5% dos brasileiros adultos falam a língua inglesa fluentemente, né? Isso é muito pouco. Na verdade, é uma deficiência histórica e precisa ser resolvida. A gente entrou em contato também com outras pesquisas que comentam que em algumas áreas de atuação no mercado, principalmente em cargos mais elevados, existe uma diferença salarial muito grande, podendo chegar até a 60% de salário maior para o profissional que está preparado para falar a língua inglesa, né? Tem a questão acadêmica também. Nós recebemos com muita frequência no Centro de Línguas acadêmicos de diversos cursos, não é, professor Paulo, que trazem artigos inteiros em inglês, porque eles precisam fazer aquela leitura para o curso que eles estão fazendo parte, mas eles não se prepararam até aí, né? Então se torna complicado. Não que a leitura não devesse ter sido incentivada. As maiores descobertas, né, as últimas publicações em diversas áreas são em inglês, né? E o aluno precisa realizar essa leitura, ele que não se preparou até aí, né? Daí que surge a dificuldade. Mas não é só isso, também tem benefícios que são menos conhecidos, que dizem respeito ao cérebro, né? Quando a gente conhece 2 línguas, nosso cérebro identifica 2 línguas, nós temos muitos benefícios. As conexões entre os neurônios, já é provado por pesquisas que as conexões entre os neurônios se fortalecem, aumentam, né? E nesse sentido aumenta a memória, pensamento mais rápido, né? Decisão mais lógica, mais facilmente. E outra questão que vale a pena ressaltar é a questão do mal de Alzheimer. Uma pessoa que tem propensão a ter o mal de Alzheimer, ela, sabendo uma segunda língua, sendo bilíngue, ela pode atrasar em até 5 anos o aparecimento dos sintomas da doença, né? Então é como se fosse um exercício para o nosso cérebro, esse code switching, que é a troca de um código para o outro, né? A gente acaba exercitando as conexões entre os neurônios. E nós já tivemos de línguas pessoas com mais idade, né, que procuravam não para aprender a língua para poder usar rapidamente ou em viagens, coisas assim, mas para estar em dia, né? Eles sempre dizem para estimular minha memória, né? Professor Paulo, pensando no professor como orientador, não só da aula, mas do aprendizado da língua inglesa, ele desempenha um papel muito importante nesse processo todo, né? Quais seriam as características essenciais para um bom orientador, para um bom professor de inglês? Eu sei que eu vou arrumar, de repente, alguma inimizade no que eu vou falar agora, né?
Mas o professor de língua inglesa, ele precisa ter várias qualificações. Ele não tem que somente saber a língua inglesa, né? Eu acho que ser proficiente na língua é essencial, tem que ter a proficiência, mas o professor de inglês, ele tem que saber o processo, né, do ensino, o processo do ensino e aprendizagem. E a gente sabe que as escolas, em função da escassez de profissionais dessa área, elas contratam alunos, ex-alunos, alunos que concluíram inglês regular, ou pessoas que viajaram para o exterior, tiveram uma experiência no exterior e voltaram para o Brasil. Mas isso se deve à função da escassez, né, de professores e de profissionais. E um professor bem capacitado, além de falar a língua, como eu disse antes, ele tem que saber do funcionamento dessa língua, né? Nós não podemos chegar lá e somente começar a falar inglês, ministrar aquelas aulas, sem saber como que o processo de ensino-aprendizagem ou o processo de aprendizagem acontece. E nós sabemos que para isso nós temos que ter profissionais, né, formados em letras e, como nós sempre falamos, né, pós-graduados na área de letras. Eu acho muito importante isso. Também não podemos dizer, né, que essa parte da proficiência, do ter viajado para o exterior, dominar a língua, ela não seja importante. Ela é, mas elas são qualificações que se completam, né, entre si. E a gente sabe que a língua é viva e ela muda. Então, o professor, né, o profissional que está ali, ele tem a obrigação de estar em constante aperfeiçoamento. E é o que a gente faz todo ano, né? E também eu acho assim que no momento que a gente procura um curso de inglês, e a gente sempre fala no Centro de Línguas, está aqui a Jance para me ajudar, que a gente tem que observar quem são os profissionais que estão trabalhando lá, quais são as qualificações daquele profissional, né? Eu tenho que saber qual é a formação daquele professor que vai me ensinar a língua inglesa. Às vezes né? o pai ou o aluno adulto que procura a escola, ele fica com receio de perguntar, né, quem será o professor? Né? Mas isso não é questão de ser muito exigente, isso é o básico, né? É o profissional que vai estar ali te guiando na aprendizagem, ele tem que saber o que está fazendo. Eu quero fazer um agradecimento ao professor Paulo, à professora Jance, a Fernanda, aqui, nossa colega. Acredito que tenhamos dado uma excelente contribuição àquelas pessoas que nos assistem toda semana a respeito da importância do ensino da língua inglesa. Então, só uma última informação, professor Paulo, o telefone, alguma informação para o pessoal entrar em contato. Bom, o telefone do Centro de Línguas é 3520 9091, né? Nós estamos localizados no prédio 4 e ainda estamos com as matrículas abertas. Ok, obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a semana que vem.